nasci na cidade de Bonfim, Minas Gerais, e lá passei a minha infância, fiz o curso primário no Grupo Escolar Melo Viana. O meu pai, J. Silva Martins, era farmacêutico e engenheiro. Como farmacêutico, ele se tornou o primeiro farmacêutico brasileiro a doutorar-se em farmácia, em 1953. E, como engenheiro, ele teve um trabalho mais acentuado na área de perícia judicial, na área de engenharia, onde ele ficou muitos anos do trabalho de perícia judicial, na Justiça Estadual e na Justiça Federal de Minas Gerais. Um dos trabalhos mais importantes dele nessa área foi que, nomeado perito oficial para avaliação das terras de Furnas, no sul de Minas. Um trabalho que ele passou algum tempo fazendo. Depois, também ele exercitou muito na área literária. Ele ganhou dezenas de concursos de contos e romances. Um dos romances dele, Um Talher à Mesa, foi Prêmio Nacional de Literatura, que ele recebeu. E a minha mãe, Helena Matos Martins, ela era dedicada ao artesanato. Ela era versada nisso. Especialmente, ela fabricava flores artificiais. Em 1948, meu pai foi nomeado como técnico do Instituto Ezequiel Dias. Por isso que ele se transferiu para Belo Horizonte, mudou para cá. E aí a família veio. No princípio, para um garoto de 11, 12 anos de idade, é um pouco dramático, porque você deixa a sua comunidade, né? A terra em que nasceu, aquele aconchego natural da cidade do interior, e vem para a metrópole. Mas depois a gente acaba acostumando, e hoje Belo Horizonte é a cidade que eu amo, sempre amei. De modo que eu tenho muita honra de morar em Belo Horizonte, há mais de 60 anos. Aí veio um problema muito interessante, porque acostumado com aquela liberdade lá do interior, você vem para um colégio que tinha uma disciplina muito rigorosa, porque a Congregação do Verbo Divino, lá do Colégio Arnaldo, é de origem germânica, né? Congregação fundada pelo padre Arnaldo Jansen, hoje Santo Arnaldo Jansen, a disciplina é muito rigorosa. Então, no princípio, você estranha, mas depois você enquadra direitinho. Quando eu comecei a fazer o ginásio, eu não tinha, evidentemente, despertado para nenhuma profissão futura, né? Depois que eu estava terminando o colégio, verifiquei que a minha vocação é para a área jurídica. Daí porque eu me transferi para o colégio estadual para fazer o curso clássico, porque era mais indicado para a área do direito, das ciências econômicas e para a literatura. Então, fiz lá no colégio estadual. Só que, naquela época, o colégio estadual era muito diferente de hoje. Era também uma disciplina rigorosa, e os antigos mestres, que eram todos catedráticos, e o colégio era muito exigente naquela época. Tão exigente que, se você fosse reprovado, você era convidado a sair. Eles não admitiam reprovação. E lá no colégio estadual, eu tive grandes professores, como, por exemplo, Arthur Verciano Veloso, o Wilton Cardoso, Cônigo Bueno de Siqueira, Rui Cunha, Otoniel Beleza, Mário de Oliveira e outros grandes mestres, Amário X de Queiroz e outros grandes mestres. A minha entrada no colégio estadual, eu tive um desenvolvimento intelectual muito grande. Naquela época, nós estávamos já pensando em entrar para a Escola de Direito,
fundamos um grêmio literário, que chamava Grêmio Literossocial Gilberto Freire. Entre outras coisas, cultivo da literatura, nós fazíamos júris simulado dos grandes nomes da história. E fizemos vários julgamentos que nós participávamos, de Joaquim Silveira dos Reis, Frei Caneca, Tiradentes, julgamos Pôncio Pilatos e outras coisas. De modo que aí despertou o interesse para a área do direito, principalmente do debate. E esse grêmio teve seu momento de glória. E o diretor do colégio, na época o professor Eli Menegali, que era um homem altamente qualificado, ele dava o maior apoio para os debates, tanto que ele comparecia e incentivava. E nós tivemos grandes colegas que participaram. Eu cito, por exemplo, 2 ministros do Supremo Tribunal que participaram disso, foram meus colegas. O ministro Sepúlveda Pertence, que toda a vida foi um excelente orador, e o ministro Carlos Mário da Silva Veloso. Esses 2 foram presidentes do Supremo Tribunal. De modo que tivemos grandes debates. Tivemos grandes professores da época que incentivavam. E um dos companheiros nossos dessa quadra, hoje é notável professor universitário, que é o professor Evandro Coelho. Quando eu completei dos 8 anos, orientado pelo meu padrinho, que depois foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Pereira de Paiva, eu fiz o concurso e entrei aqui no Tribunal de Justiça como servidor. E aí eu trabalhei até a formatura como escrevente do cartório. Nessa quadra eu tive a oportunidade de trabalhar com juízes altamente qualificados, como, por exemplo, o desembargador Adélio Fernandes, o desembargador João Martins de Oliveira, entre outros. E tinha muito interesse nisso, porque eu já estava pensando na carreira jurídica. Em 1957, prestei o vestibular e matriculei na Faculdade de Direito, onde eu me formei em 1961, na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Na faculdade nós tivemos grandes professores, não? Mário Casasanta, que era professor de Direito Constitucional, o professor Wilson Mello, que era professor de Direito Civil, o professor Gerson de Brito Melo Bozon, que era professor de Direito Internacional, o professor Paulo Léo de Carvalho, que era professor de Direito Administrativo, o professor Raul Machado Horta, que era professor de Direito Constitucional, o professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, que era professor de Direito do Trabalho. De modo que nós tivemos excelentes professores. E vários magistrados que lecionavam lá. Por exemplo, o desembargador João Gonçalves Melo Júnior era professor de Direito Civil. A cadeira dele era na área de Direito de Família, que foi nosso professor. O desembargador Carlos Horta Pereira, que além de ter sido um excelente deputado, foi um excelente magistrado e um grande professor, muito didata. Era professor de Direito Civil. De modo que chamavam a atenção da gente para isso. Logo que eu acabei de formar, houve a oportunidade de eu ingressar no magistério. Eu tenho um grande apreço pelo magistério. Eu tinha prazer de entrar na sala de aula e lecionar. Minha vocação para isso era muito acentuada. De modo que, em 1962, eu comecei minha carreira no magistério lecionando legislação de terra na Faculdade de Agrimensura. No princípio era a Escola Técnica de Agrimensura, depois passou a ser Escola Superior de Agrimensura. De lá, eu parti para a Faculdade de Engenharia Kennedy, onde eu sou um dos fundadores da faculdade. E depois, na Faculdade de Direito, onde eu lecionei muito tempo no processo penal. Inclusive, tive o prazer e a honra de ser o orientador-chefe do escritório profissional, do escritório orientado de advocacia,
que era exatamente o treinamento dos alunos para o futuro exercício da advocacia. Depois, fui levado para lecionar na faculdade da FUMEC, Faculdade de Ciências Econômicas, da FUMEC. E aí, no magistério eu fiquei de 62 até 1999. Em 1999, eleito e assumi a presidência do Tribunal de Justiça, não me havia mais possibilidade de lecionar, porque o exercício da presidência do tribunal me absorvia 24 horas por dia. E aí, então, eu me aposentei como professor. Como eu já estava aqui dentro do tribunal, logo depois de formado, que eu me formei em 1961, eu, em 63, prestei concurso para o Ministério Público. Felizmente, eu fui classificado em primeiro lugar. Não cheguei a exercer porque logo em seguida eu fiz concurso para defensor público, também classificado em primeiro lugar, entrei para a Defensoria Pública, onde eu fiquei até entrar na magistratura em 1977. O motivo que eu partir para a advocacia criminal é porque, felizmente, eu sempre tive vocação para oratória. Tanto que no meu tempo de colégio, lá no Colégio Estadual, eu fui vencedor de vários concursos de oratória. E depois, na Faculdade de Direito, a mesma coisa. E na Faculdade de Direito eu tive a oportunidade de participar de concurso nacional de oratória. Felizmente, me saí muito bem. De modo que meu interesse era esse. Quando eu era defensor público, fui colocado ou lotado na Polícia Militar. E na Polícia Militar eu fiquei muitos anos prestando a minha colaboração nessa área, defendendo os militares perante a justiça criminal, principalmente perante o Tribunal do Júri. O júri sempre foi um atrativo para mim. Eu sempre tive facilidade para redigir. E eu fui preparado para isso. Que meu pai é escritor, ele sempre teve a preocupação de me despertar o interesse pela língua. E todos os dias ele colocava deveres para eu fazer, livros. Quando eu chegava perto dele, eu disse assim, faz, decore esse soneto aqui para você ganhar. E assim foi. Como eu tinha facilidade de redação, logo depois que eu estava lá pelo 4º, 5º ano de Direito, funcionário aqui, um jornalista que trabalhava aqui, era credenciado aqui, ele era do jornal, eu chamava repórter de setor. Ele, então, me convidou para trabalhar nisso, porque ele ia sair dessa área, passar para outra área dentro do jornal. E eu, então, achei uma grande oportunidade de escrever e fui para o jornalismo. Lá no jornalismo, me desenvolvi muito, inclusive foi criado para mim uma coluna chamada Lei dos Homens, que eu todo dia eu fazia um comentário sobre um julgamento realizado pelos juízes. De modo que eu era uma espécie de uma ponte entre o judiciário e a imprensa. De modo que tudo quanto era matéria que precisava ir para os jornais, a própria administração do tribunal, aqui nessa sala aqui, que era o gabinete do presidente do Tribunal de Justiça, vinha aqui todos os dias. Passava, nós precisamos denunciar isso, nós precisamos de noticiar isso, noticiar aquilo. E eu tinha a coluna chamada Lei dos Homens, fazer comentário forense. O primeiro jornal que eu trabalhei foi A Última Hora. O primeiro foi A Última Hora. E depois eu trabalhei em outros aí também, mas eu tive mais tempo na Última Hora. E A Última Hora, trabalhei lá há muito tempo, depois ela foi... entrou em inatividade pouco tempo depois da Revolução de 64, né? Por causa da conotação dela. E que o dono dela, o Samuel Weiner, era ligado ao governo João Goulart, né? Então ele caiu em desgraça política. E jornalista tem que dar tempo. Eu tinha que estar aqui todo dia para buscar notícia. Não estava dando mais condição para isso.
E depois, em segundo lugar, depois que eu entrei na magistratura, e então não podia mesmo, que o magistrado não pode ter nenhuma atividade a não ser magistratura. O magistrado só pode, a única coisa que ele faz da lei da magistratura é lecionar uma matéria que seja correlata com a atividade dele aqui dentro, com compatibilidade de horário. Eu prestei o concurso e entrei para a defensoria, mas logo depois eu fui levado para a defensoria da Polícia Militar. A minha atividade como defensor público não envolvia aspectos políticos. Eu era técnico na área de defesa. De modo que a minha função lá dentro era defender o pessoal acusado dos crimes comuns. Né? E também, nessa mesma quadra, eu fui advogado da Associação dos Funcionários do Corpo de Segurança do Estado, que é a associação hoje enorme, valorosa, que reúne os policiais. Policiais, detetives, essas coisas, né? Inspetores, porque tem a associação dos delegados, que é outra coisa. De modo que, nessa época, como advogado da Associação dos Funcionários do Corpo de Segurança, eu defendia os policiais que eram acusados, para mim, de violência arbitrária, prisão ilegal, homicídio, ou lesão corporal, essas coisas. De modo que eu trabalhei muito nessa área. E também, na mesma época, também lecionava Direito Penal na Academia da Polícia Militar, onde eu fiquei muito tempo lecionando lá na Academia da Polícia Militar. Eu nunca tive participação política, nunca foi da minha intenção mexer com a área política. Para mim, pouco importava que fosse regime A, B ou C, que tivesse ou não ato institucional, isso para mim era secundário. Eu cuidava unicamente da área da advocacia, da área forense. Eu tive vários casos em que tive que trabalhar com mais afinco ou com mais profundidade e empregar toda a possibilidade de fazer a defesa. Isso eu tive vários casos assim. E tive casos humanos. Por exemplo, lembra-me um caso de um subtenente, aí do interior, que eu fiquei muito preocupado com a defesa dele, porque ele faltava 2 meses para ele ser reformado. E se ele fosse condenado, ele perderia o cargo. De modo que era uma questão humana. E eu trabalhei muito para que ele fosse absolvido e não perdesse o cargo. Tive um caso também, muito interessante aqui em Belo Horizonte, de um sargento que foi acusado de ter matado um rapaz numa boate. Problema de droga. E ele acabou atirando no rapaz. E esse caso também foi muito focalizado, na época, pela imprensa, que o caso teve uma grande repercussão. E a repercussão social sempre influi muito, porque no tribunal do júri, quem julga é a sociedade, não é o juiz. Quem condena ou absolve o acusado no júri é a sociedade. O juiz não entra nisso, o juiz só preside e comanda o processo, só. A decisão é do tribunal do júri. Mesmo porque, de acordo com o direito constitucional brasileiro, o júri tem autonomia para decidir. Você não pode ter, assim, uma defesa a priorística, mas você tem que fazer uma defesa do caso concreto. Ou negar a autoria ou alegar uma excludente criminalidade, como, por exemplo, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, etc. De modo que dependia muito de cada caso. E foi um fenômeno sociológico muito interessante, porque antigamente havia muito crime de homicídio por adultério. A mentalidade, principalmente no interior, era o marido matar a mulher traidora. Isso ia para o júri. E eu não sei de nenhum caso que o júri tenha condenado. Sempre absolvia. Podia não ser por unanimidade, mas pelo menos pela maioria. Depois da introdução da lei do divórcio, isso diminuiu consideravelmente. Hoje é muito raro saber falar isso, porque com o divórcio, faz o divórcio e acabou o problema. Antigamente, porque o casamento era imutável, né?
Não havia como. O casamento naquela época só se desfazia por dois motivos, ou pela morte do cônjuge, ou pelo antigo desquite, que hoje chama separação judicial. Naquela época predominava aquele machismo. Mulher traiu, tinha que morrer. A mentalidade era essa, principalmente no interior do estado, né? E a propósito disso, há um professor lá da Universidade Federal de Pernambuco, professor Roque, a tese dele de concurso foi sobre isso. E ele tem uma obra que é obra clássica no direito penal brasileiro, chama Homicídio por Adultério. Quando ele lançou esse livro, lá por volta de 1970, mais ou menos, esse livro foi livro de cabeceira aí de todos os advogados criminalistas. O Tribunal de Justiça Esportiva é a parte infracional, né? Que é estreita ligação com a área penal. Fui levado para lá e lá eu fiquei muito tempo. E quando eu estava como membro do TJD, eu tive a oportunidade de apresentar a proposta, que foi vitoriosa, de criar a corregedoria de lá. A exemplo que havia na Justiça Comum, que é para fiscalizar a tramitação dos processos, para evitar proteção de um clube A, clube B, o atleta A, o atleta B. E depois eu fui presidente lá 2 vezes. Nessa época, eu tive lá grandes companheiros, porque o tribunal, na minha época, era altamente qualificado. Nós tínhamos lá 3 desembargadores, 2 procuradores de justiça, um procurador federal de bode e advogados, né? Nessa época, tive uma excelente companhia desses companheiros, desses colegas lá na Justiça Desportiva. O tribunal é da Federação Mineira de Futebol, que é entidade privada, né? Só que essa atividade da federação e do tribunal é regulamentada pelo Código Disciplinar, né? Que é a lei federal. Em 1967, eu fui escolhido para ser assessor do secretário da Educação de Minas Gerais, que na época era o deputado Gilberto Almeida. Aí ele deixou a secretaria, isso no governo do Israel Pinheiro. Ele deixou a secretaria, porque era candidato à reeleição para deputado, e entrou o professor Bozon, com o qual eu trabalhei. Em 1967, eu fui nomeado chefe de gabinete do secretário da administração, na época o professor Domingos Mendanha. E lá nós ficamos até o final do governo do Israel Pinheiro. O deputado Gilberto Almeida, ele procurou nomear ou escolher 2 assessores, um da área do direito e outro da área do magistério. E meu nome foi indicado para ele. E ele até nem me conhecia, e por isso é que eu fui para lá. Eu fui indicado exatamente pela classe, né, dos juristas, para acompanhar para ele esse aspecto lá. E depois, com a saída dele, entrado o professor Bozon, que me conhecia, que tinha sido meu professor, que felizmente era meu amigo, ele me manteve lá, e eu fiquei o tempo todo lá com ele. A principal função, eu examinava exatamente os aspectos jurídicos, né? As questões que vinham do magistério e que envolviam a área jurídica. E tínhamos um colega lá que cuidava da parte pedagógica, que era da área pedagógica. Problema de relacionamento de professora e diretora, diretora e secretaria, secretaria e professora, essas coisas mesmo de hoje. Mudou nada. O Israel era um homem extraordinário, né? Nós todos sabemos disso. É um dos brasileiros mais qualificados. A vida dele é de uma beleza extraordinária. Ele não tinha nenhuma interferência na atividade. Ele entendia que quem devia cuidar disso era o secretário de Educação. Ele não interferia. Uma vez ou outra ele poderia solicitar qualquer coisa ou determinar qualquer coisa. Por exemplo, certa ocasião, precisava de trabalhar com mais intensidade na Sudene para a construção de grupo no norte de Minas. Isso ele fez isso pessoalmente.
houve a reunião da Sudene, foi lá em Recife, eu até tive a honra de acompanhá-lo. Ele foi pessoalmente para lutar pelas verbas federais para a construção de escola, que era o chamado Plano Nacional de Educação. De lá, da educação, eu fui levado para a Secretaria da Administração, com a mesma função de trabalhar mais na área jurídica. Só que na Secretaria da Administração, nós tínhamos o quadro de assessores jurídicos, né? Que eram advogados, procuradores do Estado, que estavam lotados lá. Então, a gente trabalhava junto com eles ali. Mas como a minha função lá era chefe de gabinete, eu tinha que fazer a coordenação do gabinete. Eu já não entrava mais nessa área de direitos e garantias de servidor, isso ficava por conta dos advogados. Depois que eu deixei a Secretaria da Administração, aí eu voltei para meu trabalho na Defensoria, onde eu fiquei até o ingresso na magistratura. Eu entrei para a magistratura no dia 5 de agosto de 1977, que eu fui nomeado juiz do Tribunal de Alçada. É pelo seguinte, devo explicar. O Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Alçada, hoje extinto, era a mesma coisa. Nos tribunais de justiça, 1/5 dos juízes é formado por membros da advocacia e do Ministério Público. E os outros, juízes de carreira. Como eu estava muito ligado à magistratura, meu interesse era ser magistrado, meu sonho era ser magistrado, eu lutei para que fosse meu nome considerado para o Tribunal de Alçada. E o Tribunal de Justiça organizou a lista contendo os nomes, que era uma lista tríplice. Encaminhado ao governador, eu fui nomeado pelo governador Aureliano Chaves, que era o governador na época. Ele então me escolheu entre os outros 2 companheiros para juiz do Tribunal de Alçada. Lá eu fiquei até ser promovido para o Tribunal de Justiça. E lá no Tribunal de Alçada eu tive o prazer de ser presidente da casa. Nessa época, e antes de entrar na magistratura, também fui escolhido aqui pelo Tribunal de Justiça para juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral. Porque o Tribunal Regional Eleitoral é composto de 2 desembargadores, 1 juiz federal, 2 juízes de direito da capital e 2 advogados escolhidos pelo tribunal e nomeados pelo presidente da República. Então, o tribunal colocou meu nome na lista tríplice e eu fui escolhido pelo presidente da República para juiz, membro da Corte Eleitoral. E depois lá eu voltei como desembargador. Já era desembargador, voltei lá. Nessa época eu voltei, inclusive eu fui vice-presidente corregedor e depois presidente do Tribunal Eleitoral. A função nossa lá não é política, né? É função técnica. Aos juízes da Corte cabe julgar de acordo com a legislação eleitoral. Lá não tem nenhuma conotação política, ninguém cuida disso lá. Não interessa se é partido A, B, C, D, candidato A, B ou C. Isso aí é irrelevante para lá. Quando eu fui nomeado para o Tribunal de Alçada, eu fui para a 2ª Câmara Criminal. Era a Câmara que tinha acabado de ser criada, daí que houve a vaga lá, né? E fui para a Câmara Criminal. Lá eu fiquei o tempo todo na Câmara Criminal, até ser eleito presidente. Que o presidente não participa de sessão de julgamento. O presidente comanda a casa, né? O Tribunal Pleno, etc. E quando eu fui promovido para o Tribunal de Justiça, tomei posse aqui no dia 10 de setembro de 1983, aqui no tribunal, eu fui para a 1ª Câmara Civil. E lá da 1ª Câmara Civil, depois eu fui para a 2ª Câmara Civil. E meu tempo todo de desembargador foi na área civil. Aqui no tribunal eu não tive nenhuma judicatura criminal, a não ser perante o órgão especial do tribunal, nos processos especiais. Foi uma das grandes momentos meu
na magistratura foi ter sido exatamente o supervisor da escola judicial. A escola é o seguinte, o Tribunal de Justiça criou a escola judicial na organização judiciária de 1988, com a finalidade de fazer a formação inicial dos magistrados e a formação permanente dos magistrados. A formação inicial significa que ele, prestando o concurso para juiz, sendo aprovado, ele tem que fazer a escola, frequentar a escola. E durante os meses que ele fica na escola, para prepará-lo para julgar. Porque antigamente não havia isso, o advogado passava no concurso para juiz, imediatamente ele ia para a comarca sem nenhuma experiência. E tivemos casos aí terríveis por causa disso. O tribunal entendeu de criar uma escola para formar os juízes. Então, a escola começou a formar os juízes. E eu tive o prazer, quando eu era diretor da escola, ter mudado a lei da Constituição Judiciária e dando uma maior efetividade para a escola. E a mim me coube fazer o detalhamento de curso. Eu tive, então, que fazer o detalhamento com as matérias que ia estudar, com o peso delas, etc. Nessa oportunidade, eu coloquei algumas cadeiras que eu reportava e ainda reputo de muita importância, como, por exemplo, liderança. O juiz tem que ter liderança, ele comanda a comarca. Outra, relacionamento humano. O juiz tem que ter um excelente relacionamento humano. Conheço casos de juiz que passou a vida inteira sem cumprimentar ninguém. O juiz não é Deus. De modo que uns achavam que era. Uns tinham certeza e outros achavam que era. De modo que a escola foi exatamente para pagar isso. E no curso de Relações Humanas. E aí colocamos outras cadeiras. Por exemplo, medicina legal. Porque o juiz mexe, principalmente criminal, mexe com parte de médico legal todo dia. Então demos um curso especial. Eu não estava muito preocupado em ensinar direito civil, penal, processual, porque vocês estudaram na faculdade, fizeram concurso. É claro que tinha essas cadeiras para orientar, para dar a mentalidade, a visão do magistrado. E todos os professores davam essa visão para os candidatos. Ao final do curso, eles estão aptos para o exercício da magistratura. A escola foi um dos momentos mais notáveis da história do Tribunal de Minas, foi a escola judicial. O juiz não tem preocupação política, nem pode ter. Para o juiz não interessa qual o regime que está, qual a Constituição, qual a forma de escolha de eleição, nada disso interessa para o juiz. Para o juiz interessa aplicar o direito vigente. O direito é esse, vamos aplicar isso. Mesmo porque o juiz não discute a lei, ele aplica a lei. O juiz pode até ter intimamente com ele suas tendências ideológicas, políticas, mas isso não pode influir no julgamento, e nem influi. O juiz muda de acordo com a lei. A lei é essa, então vamos aplicar essa lei. Assim que eu assumi a presidência do tribunal, a primeira preocupação que eu tive foi com a visão externa do poder. E aí eu criei um programa chamado Conhecendo o Judiciário, que é um programa que está aí até hoje. Mandei fazer uma pesquisa de campo e a resposta foi preocupante. 90% das pessoas entrevistadas não sabiam o que o juiz fazia. Um ou outro fala, o juiz não é para julgar réu? O juiz não é para botar criminoso na cadeia? O juiz não é para cobrar a dívida? Achava isso. Tem nada a ver. O judiciário defende o direito do cidadão. De modo que lancei esse programa Conhecendo o Judiciário. E esse programa, felizmente, foi vitorioso porque escolhemos as pessoas certas, fizemos o detalhamento de trabalho e hoje os magistrados vão nas escolas, em todo o estado,
eles vão nas escolas para explicar para os estudantes o que é juiz, o que faz o Poder Judiciário. Inclusive, houve juiz que até fez julgamento simulado para que os estudantes percebessem o que é que o juiz faz, como é que ele aplica o direito. Mesmo participei de vários juízes interessados que fizeram isso. Então pegava os alunos das escolas e um fazia o papel de acusador, outro fazia o papel de defensor, um fazia o papel de juiz e assim por diante. E deu um resultado muito grande. Esse foi um programa muito bom que nós lançamos na minha época de presidente. Foi uma época que marcou o tribunal. Outro programa também que marcou muito a atividade do tribunal foi a criação da assessoria de comunicação. O tribunal não tinha assessoria de comunicação. Quando eu era jornalista profissional, por exemplo, fazia a cobertura do judiciário, eu chegava aqui no tribunal e eu tinha que procurar a notícia, porque não tinha nada centralizado. Então, um desembargador encontrava, olha, eu tenho um julgamento interessante, aí eu proferi um julgamento tal processo assim, e eu ia atrás procurar. Eles próprios é que procuravam para isso. Eu procurava estar aqui na hora que eles estavam também, para isso. E o tribunal não se comunicava. Era um tribunal muito fechado. Então o povo não sabia o que o tribunal estava fazendo. E até hoje a gente paga caro por isso, porque tem muita gente que continua não sabendo o que é. Estou cansado de ver aí gente criticando o judiciário sem saber o que está falando. Não tem a menor ideia de que o judiciário é a maior defesa do cidadão, do direito do cidadão. Porque se não houvesse o judiciário, o cidadão poderia ter os seus direitos negados pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, etc. Você vê, por exemplo, o controle da constitucionalidade das leis pelo Supremo é um negócio maravilhoso. Os americanos começaram com isso e se espalhou para o mundo. Porque toda essa filosofia de constitucionalidade de lei vem tudo do direito americano. Eles foram antecipados no tempo e na história. E de modo que não havia a comunicação. Em 1988, o desembargador Werner Curtis, que era o presidente do tribunal, criou a assessoria de comunicação. E nela concentram todas as questões de comunicação com o público externo. E agregado à assessoria de comunicação também se colocou a parte cerimonial das solenidades aqui do tribunal. A ASCOM, que é a Associação de Comunicação, também tem o pessoal da área de cerimonial, que é para organizar as coisas aqui, as festas, solenidades, etc. De modo que funciona muito bem. Foi um grande momento a criação da escola. Outra coisa também que está funcionando muito bem é os juizados especiais, porque as pequenas causas hoje não preocupam muito ao juiz, dá tempo para mexer com outras coisas mais importantes. E tem a assessoria dos juizados especiais, que é para os casos que se chamam de pequenas causas. Que não existe pequena nem grande causa. Causa é causa. Direito é direito. Mas é só a questão, você não pode medir a importância da atuação do judiciário pelo valor da causa. Isso interessa, que o valor seja 10 centavos ou 50 milhões, isso pouco importa. De modo que também foi um grande passo que o tribunal deu. E outra questão também que o tribunal fez mais recentemente, e que com muito procedência, foi os chamados mutirões judiciários, que é para atualizar os julgamentos. O problema é que massificou. O problema é que o juiz dá 10 sentenças, entram 400, 500 processos novos. Isso, humanamente, impossível. De modo que tem que encontrar solução para isso. Ingressa-se em juízo, às vezes, à toa, e acumulando os tribunais e os juízes. E como eu te disse, você julga um processo, parece 400. Então, o juiz não tem como acompanhar. Quando eu era funcionário aqui, eu conseguia, porque o número de processos não era tão grande como hoje, massificou demais.
Um dos motivos principais disso é essa proliferação de escola de direito. Porque hoje tem escola de direito até em barzinho da esquina. Belo Horizonte é capaz de ter umas 400. E vai formando bachareloide aí e começa demanda e onerando o judiciário. Qualquer bobagem. Você vê, por exemplo, na Justiça do Trabalho, é um negócio terrível. É assustador. Você chega lá na primeira instância, você vê a quantidade de gente em pé esperando a hora de audiência. E lá o juiz faz audiência de 15 em 15 minutos. Começa 1h da tarde, vai até 10 horas da noite, todo dia. Isso é humanamente impossível você dar conta disso. Tive que me aposentar aqui para ser secretário. O meu nome foi indicado para o governo no sentido de montar a Secretaria de Defesa, que era um órgão novo, que antigamente era a Secretaria de Segurança Pública, né? Então, eles ampliaram isso na área de segurança para defesa social. E meu nome foi indicado, porque o governador perguntou aqui no tribunal um elemento daqui, de dentro, que pudesse fazer esse trabalho. Porque ele queria uma coisa apartidária. Ele achava que segurança pública não é incompatível com política. E é. Então, meu nome foi indicado aí pelos colegas aí, que foram ouvidos, e indicaram meu nome, me convidaram. Eu até no princípio fiquei assim, um pouco preocupado com isso, porque eu preferia mais, e sempre preferi, a minha atividade aqui no tribunal, judicante. Não, vai, eu fui. E lá eu fiz o meu trabalho. E fui muito gratificado, porque eu fiquei lá na Defesa Social 4 anos, e de lá eu fui para montar a Ouvidoria Geral do Estado, que eu fui o primeiro ouvidor. Também tive que montar a ouvidoria, as duas coisas. Uma das missões era essa, fazer a integração das polícias. Porque havia sempre uma divergência entre a Polícia Civil e Militar. Tão logo assumi lá, eu criei o Comitê de Gestão, integrado pelas duas polícias. Nós discutimos o trabalho comum. Cada um dava a sua opinião, etc., e no fim convergiam. E deu tudo certinho. Não tivemos assim nenhum problema. Mas o maior trabalho que eu fiz lá, que agora voltou de novo, era o problema da população carcerária. De modo que quando eu percebi não havia como recolher preso, que é o problema que está aí agora de novo, eu consegui concluir a construção de 5 penitenciárias, e esse que estão chamando Cadeião de Neves, que é Martim Drummond, e implantei esse policiamento eletrônico, que se chama Olho Vivo, e implantei o sistema de Fica Vivo, que era exatamente um trabalho de doutrinação com o pessoal mais humilde, né? De fugir da droga, do crime, etc. E deu também bom resultado. E criei a guarda penitenciária, que não havia. Quem fazia a guarda de cadeia era a Polícia Militar. Você tirava o militar do policiamento para tomar conta de preso. Aí criamos a guarda penitenciária. E o governador deu o maior apoio para tudo isso. Embora tenha tido até um gasto assim, acentuado, mas foi feito. Na época nós fizemos a penitenciária de Uberlândia, São Joaquim de Bicas, de Pará de Minas, Juiz de Fora e lá de Francisco Sá, no norte de Minas. Polícia vive de informação. Um dos momentos mais importantes da investigação é exatamente a informação. E nós desenvolvemos bem isso nessa área, sabe? É, às vezes, muito difícil, porque hoje as pessoas se negam a dar informação. Ou com medo, ou porque está protegendo bandido, etc., mas se nega a informação. E nós apertamos muito nessa área. As informações começaram a aparecer com maior frequência. Inclusive, na época, nós criamos o chamado flagrante e inteligente, que foi muito bom. O policial militar prende o sujeito no meio da rua e levava para a delegacia para lavar o flagrante. Chegava lá,
o policial militar ficava às vezes 2, 3, 4, 5 horas sentado esperando lavrar o flagrante. E fora da atividade. Rádio patrulha parada na porta. E o acusado lá sentado, né, algemado, esperando. Então nós criamos o chamado flagrante inteligente. A Polícia Civil, na época, até colaborou bastante. Hoje, o policial chega, entrega o preso para a autoridade policial, toma o depoimento dele e ele vai embora. Se vai demorar, isso não é problema mais dele. É o que nós chamamos de flagrante inteligente. De inverter uma ordem do flagrante. E outra coisa também que nós fizemos para agilizar, que deu um resultado espantoso, muito mais do que eu pensava, foi que eu consegui, aqui no Tribunal de Justiça, criar a chamada Vara Criminal de Inquérito Policial. Ela está funcionando aí, até hoje. Isso foi muito bom, porque antigamente o delegado ia ao fórum solicitar uma decisão do juiz, um acautelamento, uma cautelar qualquer, ou uma prisão preventiva, coisa desse tipo. Aí distribuía o processo. No Belo Horizonte nós temos mais de 30 juízes criminais, cada um tinha um conceito diferente. E às vezes o juiz estava fazendo audiência, não podia atender, o delegado ficava esperando, e às vezes não atendia, eu vou levar para estudar. Então nós acabamos com isso. Hoje tem uma vara específica de inquérito policial em Belo Horizonte. Tudo é lá. Então o delegado já sabe, só aquele juiz, aí ele já sabe qual é a orientação do juiz. E o juiz já sabe qual é a orientação da polícia. Então não precisa nem conversar mais. Se entendem. Então isso foi uma coisa maravilhosa que eu tive o prazer de criar. Essa questão de ouvidoria, ela começou há muito tempo, há mais de século, na Europa, principalmente na Suécia, que é o berço dela, que ele chama de ombudsman. É um sujeito qualificado, servidor público qualificado, que recebe reclamação do povo contra a atividade governamental. Porque você não sabe reclamar de quem, né? Reclamar de quem? Então, muitas vezes você tem a reivindicação dele e não sabia a quem dirigir aquilo. Então, isso aí começou, na verdade, lá no tempo de Roma, que já existia o ouvidor público, no tempo dos Césares, e veio para aí afora. E nós não tínhamos isso aqui. Assim que o senador Aécio Neves assumiu o governo, a presidência da Câmara, ele criou a ouvidoria parlamentar. De modo que ele estava muito convencido da importância da ouvidoria. É o caminho do cidadão com o poder público. Quando ele assumiu o governo, uma das primeiras preocupações dele foi criar a ouvidoria do Estado, que não existia. Então ele criou a ouvidoria do Estado. A Assembleia votou a lei e criou. E a ouvidoria foi estruturada assim: o ouvidor geral, que é para comandar o processo, e os chamados ouvidores setoriais. Então, existe o ouvidor de polícia, de educação, de saúde pública, de tributária, etc. Essas várias áreas. Então, cada ouvidor desse cuida daquela área. O cidadão tem uma reclamação a fazer contra a polícia, ou contra o fisco, ou contra a escola educacional, ele procura a ouvidoria e apresenta a sua queixa. E o ouvidor toma as providências. Só que, no sistema nosso aqui, a ouvidoria é independente. Ela é inteiramente autônoma. Tanto que o ouvidor, o governador indica o nome para a Assembleia e a Assembleia tem que votar. A Assembleia tem que ou aprovar ou não aprovar o nome. E antes de aprovar ou não aprovar, a Assembleia faz uma sabatina. Eu fui lá, por exemplo, fiquei lá um tempão discutindo lá com os senhores deputados.
Aí ele é nomeado, ele tem mandato. Ele não pode ser demitido, porque senão, no momento que ele tomasse providência contra o governo mandava ele embora. Então, para evitar isso, o ouvidor tem mandato. Mandato. De modo que ele tem plena autonomia. E pode ser reconduzido uma vez. Eu, por exemplo, fui o primeiro, organizei, depois reconduzido uma vez. E as setoriais, o ouvidor é escolhido pela classe respectiva. Por exemplo, a ouvidoria de educação. O nome é escolhido pelo Conselho Estadual de Educação. O governador não tem participação política nem direta. Solicita-se a indicação e os lares votam o nome. Ouvidoria de Saúde, é o Conselho Regional de Medicina. A ouvidoria penitenciária, pelo Conselho Penitenciário do Estado, que escolhe o nome, para dar exatamente a autonomia. Ela foi muito bem pensada, muito bem calculada. A maior parte é só uma providência meramente administrativa, resolve o problema. Toda sociedade necessita de ter a sua memória. Se nós relembramos, por exemplo, o Império Otomano, o Império Romano, e vai para aí afora, por quê? Porque teve história, porque foi registrado. Como o Tribunal de Justiça tem a sua história, ele tem a sua atuação, o Tribunal de Justiça aqui já está com 141 anos, porque ele foi criado em 1874, em Vila Rica e transferido para Belo Horizonte. A capital veio, o tribunal também. Mas nós temos a nossa história, a história do judiciário. Então, para manter a tradição, para informar, para registrar, para permanecer a memória do judiciário, é que foi criada a memória judiciária em 1988. Na época, o desembargador Zé Arthur Carvalho Pereira era o presidente, criou a memória. Então ela funciona para isso, é para preservar a memória da casa. E a nossa memória aqui é muito grande, tradição muito grande. Afinal de contas, nós temos 300 anos de judiciário em Minas Gerais, nós temos 140 anos de tribunal, então tem que manter essa memória. O judiciário, ele tem a sua estruturação constitucional, nem podia deixar de ser, de modo que tudo parte da Constituição e depois das leis processuais. Todos os tribunais são iguais, todos têm a mesma organização, agora cada um tem a sua história diferente. O tipo de demanda, por exemplo, no Amazonas não é o mesmo tipo de Belo Horizonte, são coisas diferentes. De modo que essa história regional é que nós temos preocupação de manter.